Hoje conversando com você sobre doação de sangue. Você em algum momento já parou e já pensou em ser um doador de sangue? Você já fez alguma vez doação de sangue? Pensou em continuar a fazer isso de uma forma mais periódica? Ou você está naquele grupo que tem medo de doar sangue, que acha que doar sangue é complicado, que faz mal à saúde e que, na verdade, acabou não tirando as suas dúvidas e está aí, parado, não participa do processo. E hoje nós queremos falar especialmente com você, para tirar dúvidas, para estimular você, se tiver dentro do grupo propício a ser um doador de sangue, porque muita gente precisa doar sangue, né? O Rio de Janeiro precisa, mas, na verdade, essa é uma realidade não só do Rio, é uma realidade do Brasil como um todo. Você estava falando que é interessante, né? Porque nessa época das festas de fim de ano, carnaval, acaba sendo uma época em que há uma baixa no nível de doação, mas também, do outro lado, é uma época, normalmente, que há uma alta na demanda do sangue, né? Nos centros aí de guarda, de oferta de sangue, porque é uma época onde acontecem os maiores números de acidentes, etc. e tal, né? Vamos lá, quem é que pode doar sangue? Todo mundo pode doar sangue? Todo mundo que esteja dentro das condições básicas. Quais são as condições básicas? Primeiramente, a pessoa tem que portar um documento oficial com foto, o RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, tem entre 16 anos e 69 anos. Agora tem que ter atenção quanto à idade. Por quê? As pessoas de 16 e 17 anos, elas precisam do termo de autorização do seu pai. No Hemorrio, no site do Hemorrio, você pode entrar e baixar esse site, imprimir, o pai assina, entrega o documento oficial com foto e esse jovem ele pode ir sem a presença do pai ao Hemorrio e se candidatar à doação. A outra questão sobre a faixa etária são pessoas que nunca doaram com mais de 60 anos, né? E nesse caso, então, elas não podem se candidatar, tá? Agora, se elas já doaram antes dessa faixa etária, elas podem doar até os 69 anos, tranquilamente. Outra questão... Mesmo que tenha doado só uma vez, assim... Sim, só uma vez, tendo doado no Hemorrio, ela pode doar outra vez, independente do tempo. Outra questão, tem que estar acima dos 50 quilos, né? Estar bem de saúde. Isso significa, se eu tiver com dor de cabeça, eu não posso comparecer, eu tomei um remédio por qualquer situação. Outra questão também importante... Aí não pode? Não, você não está bem. Se eu estou com dor de cabeça, se eu não estou passando bem, ou se psicologicamente eu estou afetada, isso vai influenciar no processo da coleta do sangue, no seu processo do fluxo da doação. Outra questão importante é que a pessoa possa estar segura e ciente que não tenha o risco para doenças sexualmente transmissíveis. Isso é importantíssimo, para evitar com que haja uma soroconversão durante a transfusão sanguínea. Como é que se identifica se essa pessoa está num grupo de risco de doenças sexualmente transmissíveis? Digamos assim, no fluxo da doação, esse doador que se candidata, ele vai passar por uma triagem clínico-epidemiológico. O Hemorrio, ele tem um questionário com 50 questões, onde é avaliado, tá? É feita uma entrevista com essa pessoa, né? E aí ele é aprovado ou não aprovado nessa triagem, tá? Então, é nesse momento que se é identificado. Caso essa identificação não ocorra na triagem clínico-epidemiológica, essa bolsa de sangue coletada vai passar também por uma triagem laboratorial, onde vai ser verificado a análise do teste para HIV, né? 1, 2, a dengue, hepatite B, hepatite C, tá? Alguma contaminação viral, tá? Também é testado, além da verificação do sistema ABO, para verificar se a pessoa é do tipo A positivo, A negativo, O, AB, tá? Em relação a essa questão dos grupos de risco, né, Celeste, é interessante pontuar que qualquer pessoa que tenha relações sexuais sem preservativos, tenha múltiplos parceiros, né, ela de certa forma, um grupo de risco, né? Claro que uma outra coisa que a gente estava conversando com a Daniela, que assim, às vezes as pessoas, eu quero saber o que eu tenho, então eu vou doar sangue porque eu vou ganhar de graça um painel. E a gente, né, sabe que o ideal não é isso, Não né? é isso. O importante é que, poxa, eu tenho dúvida, eu tenho uma vulnerabilidade para desenvolver uma doença sexualmente transmissível, eu tenho um comportamento de risco,
não procure um hemocentro, procure um centro de testagem anônima. Uhum. Existem vários dispostos no Rio de Janeiro e em todas as cidades do Brasil. Uhum. E aquelas cidades que não possuem os centros de testagem anônimas, os CTAs, procure o posto de saúde que existe mais próximo da sua residência, um programa de saúde da família, conversa com um profissional de saúde, para solicitar ao médico, solicitar esses exames e, de fato, você tirar dúvida. Uhum. Caso não tenha adquirido nenhuma doença, depois de um tempo desse comportamento de risco, sexo sem preservativo, aí a pessoa pode se candidatar à doação. Depois de 12 meses, né? Depois de 12 meses, Em depois de um relação ano. à lista que ela falou, você pode encontrar na internet, né? Você pode colocar CTA, né? Que é Centro de Testagem e Aconselhamento Anônimo, Rio de Janeiro, que tem lá. Os mais conhecidos são no Hospital Rocha Maia, ali em Botafogo, no Hospital Escola São Francisco de Assis, né, também, e em vários postos, né, ao longo tem toda a relação lá. É um processo anônimo, rápido, né, você chega, então é bem interessante a pessoa procurar esses locais, né, antes de... Você estava falando aí na questão do sexo seguro, né, essa coisa do risco. Tem uma pergunta aqui de telespectador que é, por exemplo, um casal casado, bacaninha e tal, mas que pratica, obviamente, o sexo sem uso de camisinha, sem uso de preservativo. Eles podem doar sangue ou tem alguma restrição a isso? Pergunta de telespectador. Vai depender do tempo de relacionamento desse casal e do tempo entre o relacionamento de relações anteriores. Isso é uma questão um pouquinho complexa para avaliar. Outra questão também não é se eles são casados. Na verdade, é o tipo de relacionamento dele. É estável? É, né? Então, é estável, tem mais de 6 meses, né? Independente do uso de preservativo, eles podem se candidatar à doação, né? Com mais de 6 meses, tá? Perfeito. Fica que vale muito da consciência do doador, né? Sim. Quando você sabe, porque quem se expõe sabe, né? Então, assim, se você realmente tem tem um casamento, né, monogâmico, enfim, você pode sim. E também cabe da consciência, né? Esse negócio de exposição. O Hemorrio, ele coleta sangue e distribui para toda a rede do SUS. E nós não estamos imunes de receber esse sangue. Vamos dizer que nos isole disso, Deus nos isole dessa situação, mas numa situação de emergência, é o sangue do Hemorrio, dos hemocentros que vai ser transfundido nessas pessoas que precisam. Então, assim, a gente não sabe. O doador é um doador voluntário, anônimo e altruísta. Né? Espera-se que seja altruísta. Então, esse sangue pode vir para você, né? Pode ser para mim, para você. Esse sangue pode vir para você até mesmo. O próprio doador, né? Durante a entrevista, o doador pode se auto-excluir. Sim. Ele fala, olha, eu não me sinto, durante as perguntas, enfim, ele pode falar, olha, eu acho que eu não estou seguro, eu prefiro não doar, e nem explicar muito porquê, enfim. Só mudou de ideia, acabou. Acho melhor não doar. Então, ele tem essa opção. Perfeito. Para nós hematologista mesmo, como é que é essa história dos tipos de sangue? Existe sangue raro? Como é que é essa questão? E quais são os tipos mais comuns, a maior necessidade de sangue nos bancos de sangue? O tipo mais comum é o tipo O positivo, né? Que é o mais comum mesmo de encontrar. O tipo mais raro seria o O negativo. E é um problema, porque o O positivo pode receber do negativo, mas o negativo não deve receber do positivo. Então, geralmente, os negativos são mais problemáticos, assim, de conseguir para cirurgias, às vezes uma cirurgia de grande porte, que precisa de um número grande de bolsas, às vezes é bem complicado, assim. E sangue raro, assim, tem o caso das pessoas que desenvolvem anticorpos, né, que são submetidos a muitas transfusões de sangue e acabam desenvolvendo anticorpos contra determinado sistema, que não é o ABO, nem o RH, são outros tipos. Enfim, e aí é mais difícil de conseguir por causa desses anticorpos. A gente tem que fazer uma fenotipagem mais extensa. Esse, por exemplo, é um tipo de sangue que pode ser difícil de encontrar. E aí você tem que ter uma lista com os doadores, possíveis doadores para aquela pessoa, e aí ficar limitado àquela lista. Né? E é um grande desafio quando a imunogenética manda essa lista para a gente, para poder entrar em contato com esses doadores. Uma das questões que a gente tem muito impasse é que esses doadores vêm,
mas a gente identifica que ele é um doador fenotipado, um doador com a característica idêntica a esse paciente que foi politransfundido e a gente não consegue o contato, telefone, e-mail, endereço, já não é mais o mesmo, né? Ele até volta para doar, mas ele não lembra, olha, eu mudei. Ou então a pessoa do cadastro pergunta, seu número permanece mesmo? Aí ele na hora não se atenta, é mesmo. E na hora que a gente precisa, a gente vem com a listagem de 100 pessoas, né? De um paciente que precisa de 2, 3 bolsas e é um sacrifício para conseguir contato com essas pessoas especiais. E também você poderia falar do RH nulo, né? Que é um caso raro que existe aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro foi contemplado por Deus por termos um RH nulo. RH nulo. Você poderia falar sobre um pouco? A gente só ouve falar RH positivo ou negativo, não é o RH negativo, né? Quando não tem nem o positivo nem o negativo. Uau! É mais raro mesmo de encontrar e aí você tem que procurar mesmo pessoas que sejam exatamente iguais e é mais difícil, mais raro, né? Que é o Bombay, né? É o Bombay. Tem o Bombay. E essa doadora, ela é doadora e ela veste a camisa da solidariedade, sabe? E ela vem quando é contactada, ela é excelente. Mas uma questão que eu tinha falado era sobre o sangue, ele é insubstituível, existe testes e pesquisas sobre o sangue artificial. Só que ainda não se conseguiu chegar a um consenso. Na prática ele não funciona, porque assim, a gente não pode pensar só na reposição do volume, né, desse sangue. Claro. A gente precisa pensar também na questão da função dessas células, né? Manter o oxigênio, a hemácia ainda capaz de distribuir esse oxigênio, enfim. A funcionalidade mesmo, ainda a não se composição conseguiu. geral do sangue, que tem que ser, então, continua mesmo com todas as pesquisas, ainda não existe o sangue não artificial, existe o sangue sangue de artificial. laboratório ainda não. Celeste, só retomando essa questão que a gente já até tratou da questão do risco de transmissão de doenças, né? Eu acho que é sempre bom a gente relembrar que, por mais que pareça óbvio, mas assim, quem vai doar sangue não está sujeito a contrair nenhum tipo de doença, né? Você vai, ali tudo é esterilizado, né? Tudo é estéril, então assim... E os testes hoje que a gente tem, no caso do doador, né? Porque o risco de alguém doar com alguma doença são cada vez mais sofisticados, né? A gente tem os testes chamados NAT, né? Que são testes de ácidos nucleicos, que detectam agentes nocivos, agentes patogênicos, bactérias, vírus, com muito pouco tempo da soroconversão, né? Quando alguém contrai. Então, assim, antigamente, as taxas de transmissão de doenças, né, infecto-contagiosas via transfusional eram muito altas. Inclusive, uma das mais comuns, né, o próprio HIV, né, que muitas pessoas contraíram por conta de transfusão. Hoje é praticamente impossível. O risco é, assim, na casa de milhões, né? Então, assim, é muito raro realmente. Né? Isso que ele está falando foi o marco da história da hemotransfusão no Brasil e até no mundo. Porque quando veio a questão do HIV, a descoberta da década de 70, 80 e concomitantemente com a nossa Constituição, a reforma sanitária brasileira, isso fez com que originasse a nossa própria legislação do Sistema Único de Saúde e fizesse com que assegurasse a qualidade desse sangue, né, e nas transfusões e reduzisse as taxas de soroconversão, tá? Até pelos próprios critérios da triagem, tanto clínica quanto laboratorial. O que é a soroconversão? É a contaminação das pessoas, então, que é uma preocupação grande, né? Eu preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e volto já. E eu queria, primeiro, essa questão de entender qual é o risco para quem doa sangue, né? Quais são os riscos dessa pessoa? Doar sangue faz bem ou faz mal para a saúde? Uma pessoa que doa sangue, ela tem que ficar doando sangue o resto da vida? Como é que é essa história? E tenho aqui uma pequena bateria para vocês das principais dúvidas e mitos que a gente vai fazer aí num perguntas e respostas rapidinho. Tá legal? Vou para o intervalo e volto já. Vamos lá. Cabeça pra cima.